Fundamentação da metafísica dos costumes. Immanuel Kant. Prefácio. A antiga filosofia grega repartia-se em três ciências: a física, a ética e a lógica. Esta divisão está inteiramente de acordo com a natureza das coisas. Nem temos que introduzir-lhe qualquer espécie de aperfeiçoamento, a não ser acrescentar o princípio em que ela se baseia, para que desse modo possamos, por um lado, possuir a certeza dela ser completa e, por outro lado, determinar com exatidão as subdivisões necessárias. Todo conhecimento racional é ou material e refere-se a qualquer objeto, ou formal, e ocupa-se exclusivamente com a forma do entendimento e da razão. Um e outro em si mesmos considerados, e com as regras universais do pensamento em geral, sem distinção de objetos. A filosofia formal denomina-se lógica, mas a filosofia material, que trata de objetos determinados e das leis a que eles estão sujeitos, divide-se por sua vez em duas, visto estas leis serem ou leis da natureza ou leis da liberdade. A ciência das primeiras chama-se física, a das segundas, ética. Aquela dá-se também o nome de filosofia da natureza ou filosofia natural. A esta, o de filosofia dos costumes. A lógica não pode comportar parte empírica, ou seja, parte na qual as leis universais e necessárias do pensamento estribem em princípios tomados da experiência. De contrário, não seria lógica, isto é, cânone do entendimento e da razão, válido para todo pensamento e capaz de ser demonstrado. Ao invés, tanto a filosofia natural como a filosofia moral podem, cada uma, possuir uma parte empírica, pois devem aplicar suas leis àquela à natureza como a objeto da experiência, e esta à vontade humana enquanto afetada pela natureza. Leis, no primeiro caso, em conformidade com as quais tudo acontece. Leis, no segundo caso, de acordo com as quais tudo deve acontecer, tomando todavia em consideração as condições, mercê das quais muitas vezes não acontece o que deveria acontecer. Pode-se denominar empírica toda filosofia que se apoia em princípios da experiência, e pura a que deriva suas doutrinas exclusivamente de princípios a priori. Esta, quando simplesmente formal, chama-se lógica, mas, se for circunscrita a determinados objetos do entendimento, recebe o nome de metafísica. Deste modo, surge a ideia de uma dupla metafísica, uma metafísica da natureza e uma metafísica dos costumes. A física terá, pois, além de sua parte empírica, uma parte racional. Outro tanto sucede com a ética, embora aqui a parte empírica possa denominar-se particularmente antropologia prática e a parte racional receber o nome de moral. Todas as indústrias, mestres e artes lucraram com a divisão do trabalho. Devido a ela, não é um só que faz todas as coisas, mas cada qual se circunscreve àquela tarefa peculiar que, por seu modo de execução, se distingue sensivelmente das demais, a fim de poder cumpri-la com o máximo de perfeição e facilidade possível. Onde os trabalhos não são assim divididos e discriminados, e cada artista tem de realizar tudo por si, as indústrias permanecem numa fase de grande barbárie. Ora seria, por certo, questão digna de ser examinada. Perguntar-se se a filosofia pura não exige em todas as suas partes especialista que se lhe dedique exclusivamente, e se para o conjunto desta indústria que é a ciência, não seria preferível que os que estão habituados a apresentar, conforme ao gosto do público, o empírico imiscuído com o racional, combinado em toda sorte de proporções que eles próprios desconhecem, que a si próprios se qualificam de autênticos pensadores, ao mesmo tempo que apodam de visionários os que se ocupam da parte puramente racional. Combinado em toda sorte de proporções que eles próprios desconhecem, que a si próprios se qualificam de autênticos pensadores, ao mesmo tempo que apodam de visionários os que se ocupam da parte puramente racional,
se não seria preferível, digo, que estes tais fossem advertidos a que não se incumbissem simultaneamente de duas tarefas, que devem ser desempenhadas de maneira inteiramente diferente, cada uma das quais reclama sem dúvida talento particular, e cuja reunião numa só pessoa conduz fatalmente a produzir obra imperfeita. Limito-me, entanto, aqui a perguntar se a natureza da ciência não exige que se separe sempre com sumo cuidado a parte empírica da parte racional, que se faça preceder a física propriamente dita empírica de uma metafísica da natureza e a antropologia prática de uma metafísica dos costumes, as quais metafísicas deveriam ser cuidadosamente expurgadas de todo o elemento empírico, com o intuito de saber tudo o que a razão pura pode fazer em ambos os casos e em que mananciais ela aure esta sua doutrinação a priori. Quer semelhante tarefa seja empreendida por todos os moralistas que não têm conto, quer somente por alguns que para tal se sintam especialmente chamados. Como aqui não tenho em vista senão propriamente a filosofia moral, limito a estes termos a questão proposta. Não seria de suma necessidade elaborar, de vez, uma filosofia moral pura, completamente expurgada de tudo quanto é empírico e pertence à antropologia? Tal filosofia deve existir resulta manifestamente da ideia comum do dever e das leis morais. Deve-se concordar que uma lei, para possuir valor moral, isto é, para fundamentar uma obrigação, precisa de implicar em si uma absoluta necessidade. Requer, além disso, que o mandamento "não deves mentir" não seja válido somente para os homens, deixando a outros seres racionais a faculdade de não lhe ligarem importância. O mesmo se diga das restantes morais propriamente ditas. Por conseguinte, o princípio da obrigação não deve ser aqui buscado na natureza do homem, nem nas circunstâncias em que ele se encontra situado no mundo, mas a priori, só nos conceitos da razão pura, e qualquer outra prescrição que estribe nos princípios da simples experiência, mesmo que sob certos aspectos fosse prescrição universal, por pouco que se apoie em razões empíricas, nem que seja por um motivo apenas, pode ser denominada regra prática, nunca, porém, lei moral. Pelo que, em todo conhecimento prático, não só as leis morais, juntamente com seus princípios, se distinguem essencialmente de tudo o que contém algum elemento empírico, como também toda a filosofia moral se apoia inteiramente em sua parte pura, e aplicada ao homem, não deduz coisa alguma do conhecimento do que este é, antropologia. Se não lhe confere, na medida em que ele é ser racional, leis a priori. Sem dúvida, tais leis exigem uma faculdade de julgar aguçada pela experiência, capaz de, em parte, discernir em que casos elas são aplicáveis e, em parte, procurar-lhes acesso à vontade humana e influência para a prática, porque o homem, sujeito como se encontra em tantas inclinações, possui de certo capacidade para conceber a ideia de uma razão pura prática, mas não pode assim com facilidade tornar essa ideia eficaz em concreto em seu procedimento.